pequeno problema, é uma coisa secundária. Eu estava a ser irónico. Mas esta situação está realmente a criar um grande problema ao país, porque há várias empresas na indústria onde os custos de eletricidade chegam a representar 30% e 40% da sua estrutura de custos, muitas vezes muito superior ao que gastam em mão de obra, por isso simplesmente estão a sair embora de Portugal. O caso da São Gobain é um caso que fechou as portas. São Gobain é vidreira. Fechou as portas porque o custo de eletricidade que estava não era viável em Portugal, passou para outro país na Europa onde é, e há várias empresas que não vieram para Portugal, nem vários setores de vidro, cerâmica, celulose, alumínio, porque estão em setores onde o custo de eletricidade pode representar 40%. E, portanto, nós estamos a criar uma barreira à industrialização do país. Agora, Ou seja, isto é um travão ao crescimento económico. Claro, é óbvio. Claro. Não, mas isto é tão evidente, nem vale a pena estarmos aqui a perder muito latim com isto, que há uns 3, 5 meses teve cá um senhor chamado Carlos Tavares, um gestor de uma grande empresa francesa. Então, assim, não anda aqui connosco a tratar de creio que vive fora, que disse o custo de eletricidade é 40% mais caro lá fora. Exatamente. E foi esse senhor, ninguém desmentiu. Não, sim, isto é um escândalo. Não. Bom, temos aqui dois gráficos, Dr. Patrício Gouveia, vamos olhar para eles, só para ilustrar aquilo que está a dizer. É aquele gráfico que nós já vimos aqui várias vezes, mas que precisa de atualizações e que também precisa de uma legenda, porque, enfim, isto é quase ilegível, não é? Este é difícil. Este o que é que tem a palavra, tem a palavra. Bom, isto é o total de eletricidade que é produzida em Portugal e que é entregue ao Sistema Elétrico Nacional. Só a faixa de cima, que está a verde, é aquela que é produzida de acordo e vendida de acordo com o capitalismo só está aqui. Com os preços de mercado. E, portanto, estamos a falar de 4 terawatts-hora por ano, 4.2, num total produzido de 44.5. Portanto, tudo o resto... 10%. Nem não chega. Pronto, tudo o resto são produções de eletricidade que têm rendas, têm sobrecustos e têm taxas de rentabilidade, que no caso dos Comex são 15% dos cais, depois a quarta de baixo, que são os PREs, onde estão mini-hídricas e biomassas, são mini-hídricas, é a biomassa, são fotovoltaicas, todas também com a casa dos 15% de rentabilidade. A cor-de-rosa, não é? É, a cor-de-rosa. Deixe só então reorganizar aqui o pensamento. Portanto, assim, mercado concorrencial, preço de mercado, 10%. Digamos assim, 10%, não é? Que é esta faixa verde que está ali no topo deste gráfico. Depois aqui o grosso são os CMECs. São os contratos que a EDP tem que lhe permite, para além do preço de mercado, cobrar uma comissão em cima do preço, e que lhe dá hoje em dia uma rentabilidade de 15%. Estes CMECs dão que são um sobrecusto de 600 milhões de euros por ano que a EDP recebe e que não tem nada a ver com o mercado. É um extra. Quem paga são indistintamente clientes domésticos e empresas. E pequenas e médias empresas. E grandes empresas também. E grandes empresas também, embora pague menos, mas também paga. E, portanto, quando esteve há uns meses o presidente da EDP, o Dr. Mexia, eu disse, bom, isto é a vossa borla, não é? Isto é uma borla para a EDP, não é? E, portanto, este gráfico, quanto a mim, um aspecto principal é que os portugueses tenham consciência que 90% da eletricidade produzida em Portugal tem rendas garantidas e rentabilidades na casa dos 15%. E, portanto, não corresponde àquilo que a economia ao preço justo e do ponto de vista económico. Isto é uma barreira ao crescimento económico e beneficia uns poucos em detrimento de todos os portugueses e todas as empresas portuguesas. Quando dizemos uns poucos, são os acionistas dessas empresas. Exatamente, a EDP e os produtores de eólica. Os produtores de eólica são a faixa inferior, que representa cerca de 25% da produção produzida em Portugal. Os sobrecustos aqui são 500 milhões de euros por ano, a mais, portanto, que se gasta nisto e que não era preciso gastar, e que dão também 15% de rentabilidade aos produtores de eólicas, que são os tais 10 grandes grupos, não é? Porque muitos deles restam estrangeiros. Ou seja, o gasto tem 9% de lucro garantido, não é? Isso é a rede. Sim, a rede. Aqui é a produção. As eólicas têm 15%, foi o que acabou de dizer, de lucro garantido, não é? E as CMECs também. Sim. E, portanto, tudo tem rentabilidades na casa dos 15% e sem justificação económica nenhuma, porque estas entidades não têm risco. Se um produtor eólico produzir eletricidade e que não haja consumo, recebe à mesma os 109 euros por megawatt. Onde é que está a autoridade da conconcorrência? Bom, o que é feito? Há uma coisa chamada AERS. Sim, da AERS, Entidade Reguladora do Setor Energético. AERS, creio. AERS, de energia. De resto, alguns dados são baseados nos relatórios da AERS. Eu nem li coisa nenhuma, essas entidades reguladoras, acho que
Tudo isso é uma pergunta pertinente, mas a resposta é que a ERSE sabe que o contexto político em que se insere, tanto no anterior governo como neste, é de manter esta situação. Portanto, quer dizer, se os reguladores da ERSE quiserem denunciar isto, arriscam serem despedidos. Não é? Claro, e, portanto, tem que estar em consonância com o poder político. O poder político, neste momento, e já desde 2006 que é assim, é no sentido de proteger uns quantos em detrimento da economia nacional. É triste, mas é um facto. E, portanto, agora, isto tem solução. Porque em Espanha havia exatamente o mesmo problema e o governo espanhol, de uma maneira muito enérgica, em 2013, mesmo em 2006, acabou com os equivalentes aos comex que havia em Espanha, porque os comex, uma das coisas que são ilegais à luz do Tratado, artigo 67 do Tratado da União Europeia, são ilegais porque não se permite que haja auxílios do Estado às empresas, portanto são pura e simplesmente ilegais. E, portanto, o governo espanhol acabou com isso administrativamente em 2006. Os 4 grandes produtores de Endesa, E.ON, Iberdrola, etc., recorreram para os tribunais e o Supremo Tribunal Espanhol, em 2013, veio-lhes dizer que eles não tinham razão nenhuma e que a dívida transitava dos consumidores veio para as próprias empresas com o argumento que eles já tinham ganho muito dinheiro enquanto tiveram estes contratos em vigor. E acabou também com as eólicas, também, em 2013, dizendo que todos os contratos celebrados com produtores de eólicas celebrados antes de 2004, as tarifas desapareciam, as tarifas, e passava-se a utilizar o preço de mercado. E, portanto, se eles quisessem continuar a produzir, eram livres, mas vendiam ao preço de mercado. E os contratos que tivessem sido feitos depois de 2004, as tarifas eram reduzidas em 50%. Dr. Patrício Gouveia, eu estou a olhar agora aqui para o próximo gráfico que vamos apresentar, mas parece que, enfim, Portugal está outra vez mal posicionado, não é? Vou-lhe pedir para nos mostrar este gráfico, mas acontece que eu olho para a Espanha e é o país imediatamente a seguir a Portugal e apesar de ter feito isso tudo desde 2006, como acabou de dizer, não parece que os espanhóis paguem muito menos de energia do que nós. Bom, mas é que a Espanha tinha um déficit tarifário, enquanto nós é 6 mil milhões, a Espanha já ia em 28 mil milhões de déficit tarifário e esse déficit tarifário é que o governo espanhol acabou com ele, administrativamente, porque era uma situação explosiva e insustentável e o que foi dito foi que 60% deste déficit tarifário passava a ser déficit de dívida das empresas produtoras de eletricidade. E os outros 40%, 20% foram a dívida pública e só 20% é que ficaram dívida dos consumidores. Mas, e, portanto, isto agora também não pode acontecer aqui, pois não? Incorporar uma parte desse déficit tarifário na dívida pública, ou pode? Isso pode, uma parte do déficit tarifário... Nós tivemos ministros espanhóis cá. Mas isso é bom para a economia nacional, não é? Pergunto eu. Ou seja, incorporar na dívida... A dívida já é o que é, não é? Mas a alternativa é ser toda incorporada. O déficit vai ser todo incorporado em dívida pública, porque alguém vai ter que pagar isto. A EDP tem dito que elimina a dívida pública até 2020. Isso não é verdade, porque o déficit tarifário até 2020. Isso não é verdade, porque o déficit tarifário está a crescer 1.000 milhões todos os anos. E, portanto, todos os anos está para diminuir. E, portanto, o Estado vai ter que intervir aqui. Porque isto é uma situação de tal maneira absurda que não se pode continuar. A solução é fazermos o que fizemos em Espanha, que já descobriram a solução. Portanto, dizem que uma boa parte do déficit tarifário passa a ser da responsabilidade das empresas produtoras de eletricidade. E o resto tem que ser distribuído entre dívida do Estado e continuar como dívida dos consumidores. Agora, o que não pode é continuar a situação atual, porque essa é a caminhar para o abismo, não é? Este mapa mostra-nos, este gráfico, perdão, mostra-nos qual é que é o custo médio qual é o custo da eletricidade, não é? Para clientes, para famílias e pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas. Exatamente. E aqui Portugal está em quarto lugar ali entre a Irlanda e a Espanha. Mas o que vale a pena dizer é que não está aqui incluído o déficit tarifário, porque se nós pudéssemos aqui a parte que não é cobrada aos clientes, porque se considera que há um exagero, sim. Porque se nós quiséssemos pôr o déficit... Que é paga em dívida, não é? Se a gente incorporasse aqui o déficit tarifário, as tarifas tinha que aumentar 20%. E íamos para onde? Para íamos provavelmente para uma situação igual à Alemanha e à Dinamarca. E, portanto, a verdadeira tarifa acaba por ser pôr-nos no primeiro ou segundo lugar. E, portanto, nós temos aqui um problema que vai ter que ser, que não tem justificação económica nenhuma, porque para a economia não interessa nada estarem-se a produzir um número restrito de produtores, mas a economia nacional está a sofrer em termos de competitividade com esta situação. Mas é uma decisão política, depende só de uma decisão política para esta situação se resolver. A gente não precisa pedir autorização à Europa para resolvermos o problema. Não vai ser isto só. É só, mas é uma coisa de um grande tamanho. Ninguém faz coisa nenhuma. Eu, cada vez que ouço dizer que os governos vão intervir na economia, eu fico assustado. Arranjam sempre 31 desta natureza. Se fosse possível pensar, eu acho que era de se nacionalizar estas coisas todas. Agora não está na moda. Infelizmente é assim.
É que o Estado deixou esta produção elétrica, você lembra-se, para que houvesse concorrência. Era realmente para ser um mercado a sério e honesto. Caímos nisto, não. Os MECs, os PERs, os PRAs, cogeração, não sei o quê. E ninguém mexe nisto. Ninguém mexe. Não há ministro que tenha realmente arcabouço para tocar nisto, nem primeiro-ministro, nem coisa nenhuma. Olha, o que também não mexe, e eu estou a tentar tocarmos os 4... Só uma coisa, se estas medidas fossem adotadas, que são conhecidas, que é a renegociação das taxas de rentabilidade, a própria distribuição de eletricidade, que também tem 9% de rentabilidade, podia ser reduzida para 5,5% ou coisa parecida, e os cheques, que são uma parte, que são 40% também da fatura, se pudessem ser reduzidos em 10% ou 15%, as tarifas de eletricidade em Portugal podiam baixar 30%. 30%, e então a gente ficava com uma situação competitiva. Isto só depende de nós, é uma decisão política. O governo amanhã pode dizer, isto acabou. A partir de agora, quem não estiver satisfeito com a solução encontrada pode ir a um tribunal. E se calhar, se fizerem isso, alguém diz, é o governo, se não gosta, vai-se embora, arranja a vida, não é? Bom, mas eu acho que em termos de votos... É que o governo é que corre risco de ir embora. Se o governo um dia fizesse isto, além de beneficiar a economia, eu acho que ganhava votos. Sim, mas isto são problemas em que há ganhos individuais. Claro, é uma dúzia de sujeitos que se mexem no meio desta máquina, não é nenhuma centena de políticos. Isto é tudo, é uma vergonha. Também não ficamos bem vistos aqui no quadro da nossa natalidade, não é? Ou seja, isso é que já não é do governo. Um problema que, sim, não tem a ver com o governo, mas tem muito a ver com a maneira como cada pessoa, como cada casal, como cada família encara a sua perspectiva de futuro. Não, é neste sentido que se o governo fizer um despacho qualquer sobre as eólicas, no dia seguinte tem vigor. Aqui pode fazer 100 despachos, não acontece nada. Tenham filhos que pode não acontecer nada. É mais complicado. Este gráfico mostra-nos o quê, Dr. Patrício Correia? Em Portugal nós temos aqui um problema muito grave, que acho que os portugueses não estão ainda conscientes disto, porque nós, como povo, podemos desaparecer a longo prazo se não tomarmos medidas. Também são conhecidas soluções para isto. Mas as mulheres portuguesas em 1970 e 80 tinham em média 3,2 filhos por cada uma. Era o país com maior natalidade. O país com maior natalidade. E depois isto começou a diminuir. Em 1984 nós deixámos de ter 2,1 cada mulher, porque deixámos de renovar as gerações, e hoje em dia, nos últimos 10 anos, foi sobretudo muito mau, porque fomos o país que menos crescemos nos últimos 10 anos e estamos com a pior taxa de fecundidade da Europa. Cada mulher tem 1,2 filhos, o que nos coloca na pior situação da Europa. E, portanto, isto faz com que haja menos de 60% de nascimentos por ano do que deviam existir para repormos a nossa população, apenas para repor. E, portanto, isto tem que ser rapidamente, portanto, todas as campanhas a soar de alarme relativamente à evolução da população em Portugal, e este gráfico o que mostra é que se nós, no cenário pessimista, é que, e mesmo assim melhora, porque em vez de termos 1,2 filhos por cada mulher, se subirmos para 1,3, mesmo assim, no ano 2060, nós vamos ser só 6 milhões e 300 mil. Isto, se melhorarmos pouco, depois se melhorarmos até 1,8, nós... Isto até 2060, que é até 2060. Poderemos ser 9 milhões. Mas, quer dizer, há aqui um problema gravíssimo que nós temos e que já começou, porque a população já está a somos uma espécie em vez de extinção. Bom, se não fizermos nada, somos. Nós somos dos últimos. Agora, também há soluções. Quer dizer, nós somos o país que menos investe no apoio à natalidade. Nós gastamos 1,5% do PIB em diversas medidas de apoio à natalidade. A média da Europa é 4%. Sim. E o que é que nós podíamos fazer? Podíamos fazer, por exemplo, que as famílias numerosas tivessem ensino gratuito a partir do segundo filho, tanto no secundário como no superior. Ou tivessem uma contemplação fiscal que não fosse igual a... Em termos de serviços, é a educação, o serviço de saúde. A partir do segundo filho também a pessoa que tem que ir ao hospital podia ter um serviço gratuito, como acontece, por exemplo, na Suécia. Podíamos... não é um país pobre. E não é um país pobre. Em termos de fiscalidade, nós temos uma fiscalidade que é completamente desincentivadora das mulheres terem filhos em Portugal. Não há consideração no IRS por número de filhos que se tem. O EMI, uma casa se é habitada por 10 pessoas paga o mesmo do que se for habitada por uma. Na medida da fiscalidade há toda uma série de questões que se podiam fazer. E depois na legislação, quer dizer, cada vez que uma mulher tem um filho, devia ter mais protegida, devia estar tempo em casa, devia poder andar nos transportes públicos de graça com a criança também até a uma certa idade. Há um conjunto de medidas de serviços de fiscalidade e de apoio e de abonos de família, portanto a parte financeira, são 3 grandes grupos, portanto, de apoios financeiros,
de serviços, de educação e transporte. Deixa-me só tentar perceber aqui uma coisa. O professor Medina Carreira fala muitas vezes das prestações sociais e do Estado Social, não é? Mas este tipo de apoios direcionado para este objetivo, concorda com eles ou não? Não, se houvesse uma política bem gizada de fomento da natalidade, teria que ser integrada aí.